Meus sonhos de criança era jogar no Grêmio. Meu pai era um grande torcedor gremista. Um gremista daqueles de chorar, como diz, né? Depois, com 7 anos, fui jogar na escolinha do Grêmio. Meu irmão já jogava no clube. Nossa vida foi futebol, né? Eu jogava preliminar e depois eu trabalhava com meu pai. No estacionamento do Estádio Olímpico. Era uma maneira de defender mais um dinheirinho para ajudar. Minha carreira foi meteórica. E com 16 anos, eu estava assinando meu primeiro contrato profissional. Assis já era ídolo e a direção do Grêmio foi obrigada a fazer um contrato milionário com o jogador. Meu pai foi um grande negociador. Foi meu pai quem pediu o Grêmio, uma casa nova, sair de uma situação melhor. A gente começando, né, a ter uma mudança de vida realmente. Não tive tantas dificuldades financeiras graças ao meu irmão. Deu uma condição, né, de vida muito boa. Era o meu momento mais feliz. Os melhores momentos do Grêmio neste ano que se encerra foram com o Assis no time. Com ele, o tricolor aos 17, já estava jogando no time principal do Grêmio. Eu estava retornando para casa para comemorar o meu aniversário. E ele disse, tu já chegou no profissional e agora a gente tem que cuidar do teu irmão. Quando eu cheguei, porque ia ter uma festa, né, nesse dia para comemorar o aniversário do Roberto, já tinha muita gente circulando pela casa, se preparando. Eu estava na rua convidando alguns amigos, fazendo alguma coisa, eu fui comprar alguma coisa. No que eu cheguei com o carro, sabe aquela sensação de cadê o pai? E eu vi que tinha uma movimentação diferente, estavam procurando pelo meu pai. Tava aquela, alguém viu o João? Onde é que tá o João? Onde está o João? Do mesmo tamanho lá. E como ele era muito brincalhão, as pessoas pensavam, ele se escondeu em algum lugar, ou ele foi a algum lugar. Ninguém mexeu nessa água para poder ver se ele estava ali. Eu era muito novo. Era muito novo. Eu não entendia direito. Se sentindo mal, já tinha tido essa parada cardíaca, só que ele estava dentro d'água. Ainda com vida, né? Uma situação, tinha ficado muitos minutos embaixo d'água. E levaram ele inconsciente para ser atendido. E nós ficamos em casa, eu e o Ronaldo. Ficou um clima tipo, levaram pro hospital, daqui a pouco deve estar todo mundo voltando. E aí tava em aparelhos, logicamente, né? Naquela parte ali de faltou luz uma vez. Os geradores reagiram e dizem que depois faltou novamente uma segunda vez e aí depois ele não resistiu. Então, uma história assim muito incrível. E pra gente foi que a gente vai explicar disso, né? Não tem como. Não, quem sou eu pra julgar os caminhos de Deus, né? Lembro só do meu irmão me chamar no banheiro e falar que nosso pai tinha morrido. Mas até naquela idade eu não entendia direito. Não quis ir no enterro do meu pai.
Como eu não vi meu pai sendo enterrado. Depois que os anos passaram e que entendi, aí doeu bem mais. Às vezes ele não queria ficar na escola. Algumas vezes chorava. Tinha que ficar na frente do portão esperando por ele, até a hora do intervalo para que ele pudesse me ver. Não queria muito assunto, o negócio era jogar bola. Quando eu tô com a bola, o mundo para. É o momento que eu não penso em mais nada.